Olá pessoal, tudo bom? Vamos conversar agora sobre o princípio da publicidade. Professor, o que significa esse princípio da publicidade? Primeiro, significa dizer que atualmente, hoje, de acordo com a nossa Constituição Federal de 1988, ela nos diz que os atos da administração pública devem ser públicos. Professora, quer dizer então que antes dessa Constituição, lá para os anos 50, 60, significa dizer o quê? Que antes a administração pública tinha os seus atos sigilosos. Os atos da administração pública eram secretos, apenas para aqueles que interessavam saber. Então, quem fazia parte da administração pública tinha acesso às informações, mas elas não tinham essa ideia da administração pública dar publicidade aos seus atos. Essa ideia veio se formando com o passar dos anos e ela se fortaleceu, ela se firmou na nossa Constituição de 88, tá certo? Lembrando que nós temos a exceção do princípio da publicidade, quando vai ferir a honra, vai ferir o bem-estar daquelas pessoas, algum segredo, alguma informação, mas não se preocupe não que eu vou dar o exemplo. Aí você pode verificar isso lá no inciso 10 do artigo 5º da Constituição Federal. Por quê? Porque naquele momento é o momento de preservar a intimidade, a honra e a imagem da pessoa. Não sendo isso, não sendo caso de exceção, os atos da administração pública devem ser públicos. Professora, então quer dizer que a administração pública, veja aqui comigo, ó. Então, a administração pública vai dar publicidade aos seus atos, certo? Como é que ela pode dar publicidade aos seus atos? Ela pode dar através de jornal de grande circulação, diário oficial. Ela pode dar publicidade dos seus atos através do seu próprio site, certo? Então, tem informação lá no site do Tribunal de Justiça. Professora, deu publicidade ao ato? Deu. Então, já atendeu ao princípio. Lembrando que se você estiver estudando por algum doutrinador, né, ou for fazer alguma questão de concurso, lá eles não colocam geralmente que é site, eles colocam sítios eletrônicos. E internet eles chamam de rede mundial de computadores, tá ok? Então fica aí a dica para você não se perder na hora que estiver fazendo uma leitura, então fazendo a sua prova. Lembrando que nós temos algumas exceções constitucionais que estão no artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal. Então aqui a gente vai ter algumas exceções acerca do princípio da publicidade. Professora, me dê um exemplo dessas exceções. Exemplo mais claro para você fixar na sua mente é no caso de um processo de alimentos, onde vai estar ali, ou então no processo de guarda, onde nós vamos ter menores, crianças, fazendo parte do processo. Esses processos, eles correm em segredo de justiça. Para quê? Para resguardar a honra, resguardar a imagem e o direito daquela criança, tá certo? Então, os atos da administração pública, eles devem ser públicos, e aí, dentre as exceções, nós temos o caso do processo de alimentos ou de guarda, onde envolvam menores, tá ok? Professora, quer dizer então que os processos, todos os processos, eles são públicos? São a grande maioria dos processos, no maior número de processos que você vai encontrar dentro do fórum, do juizado, ou então Justiça Federal, seja o que for, esses processos eles são públicos. Você pode chegar lá e pedir para ter acesso aos autos, para ler, mesmo que você não seja nem parte nem advogado, você não tem interesse nenhum no processo, você não sabe nem quem são as partes, nem do que se trata. Mas você quer conhecer, você quer começar a ler um processo, você pode sim pedir o acesso, tá bom? Lembrando que hoje, né, nós temos muitos processos que já são virtualizados, ou seja, eles estão no sistema do Tribunal de Justiça. Então você vai precisar ir até o fórum da sua região e pedir uma senha de acesso, ou pedir o acesso, ou tirar suas dúvidas. Tá ok? Mas você tem acesso ao processo facilmente, tranquilo? Quando é físico, você pode ir até o balcão da secretaria, pedir o processo e ler.
Você pode tirar foto, tá? Desde que não corra em segredo de justiça, tá ok? Outra coisa sobre o princípio da publicidade. Para que é que a administração pública precisa ter seus atos públicos? A ideia é para que dê transparência, para que nós, administrados, nós tenhamos a ciência do que está acontecendo na administração pública. Qual foi o orçamento, para que foi investido, foi direcionado a quem que passou no concurso, quem que foi chamado, se o concurso obedeceu à ordem de classificação, se vai ter uma licitação ou não, se teve, quem é que foi o vencedor, se o vencedor não assinou com a administração, se no decorrer da lista, se a administração pública fez o adequado andamento da sua lista, indo para o segundo lugar, para o terceiro, para o quarto, se não pulou ninguém no meio do caminho, tá certo? Então você tem acesso a todos os passos da administração pública, através principalmente dos seus sítios eletrônicos, dos sites. Você tem acesso ao INSS, você tem acesso ao Tribunal de Justiça, Justiça Federal, então você tem muita informação aí, tá ok? Outra coisa que não deixe passar de jeito nenhum essas informações que a gente vai dando. Professor, deixa eu só lhe perguntar mais uma coisa. A administração pública, quando você fala de obedecer ao princípio da publicidade, você está falando da administração pública direta, indireta? Qual é esse braço da administração pública que precisa obedecer aos princípios? Pessoal, todos que fazem parte da administração pública, seja administração pública direta ou indireta. Então é o seguinte, ó, da administração pública, tanto a administração pública direta, quem é que faz parte da direta? Eu tenho a União, eu tenho estados, eu tenho o Distrito Federal e eu tenho os municípios. Quem faz parte da indireta? Aí eu vou ter autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista e empresa pública. Então, fez contratação com a administração pública ou é algum braço, seja órgão ou ente, precisa obedecer os princípios constitucionais, tá certo? E onde é que estão os meus princípios constitucionais que regem a administração pública? Onde é? Artigo 37, o caput, que é a cabeça do nosso artigo, na Constituição Federal. Então, lá no artigo 37, na cabeça do nosso artigo, que é o comecinho do artigo, antes dele fazer a divisão de incisos, parágrafos, você vai ter a informação. Ali ele diz que a administração pública vai obedecer os princípios constitucionais. Quais são? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Tá certo? Tá lá na nossa Constituição Federal. Fechou a ideia? Se ficar alguma dúvida, pessoal, manda pra gente que a gente vai tirar as dúvidas de vocês. Eu aguardo você nos próximos vídeos. Fique com Deus e um forte abraço.